A paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus por mais essa oportunidade, glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês. O Senhor vem nos abençoar em mais uma vez essa leitura bíblica e hoje nós vamos estar fazendo a leitura de número 63. Nós vamos estar aqui abordando o livro de Números, os capítulos 19 e 20, e também no Novo Testamento nós vamos estar falando no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, os versículos de 1 a 31. E também vamos finalizar com o Salmo 46. Então, meu nome é Rogério. Vamos começar com a oração, que o Senhor nos abençoe neste momento. Ó Deus amado, te agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor venha nos fortalecer, ó Deus, neste momento, mas essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui meditando na Tua Palavra, que o Senhor venha abençoar cada pessoa que está acompanhando, que seja edificada, seja transformada, abençoada na Tua presença, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Então, meus irmãos, aqui, começando por número capítulo 19, nós vamos estar falando sobre o sacrifício da ovelha vermelha. E em seguida, nesse mesmo capítulo, vai estar falando da utilização das cinzas desse sacrifício, dessa novilha, e a finalidade desse sacrifício. Então, esse capítulo fala basicamente de purificação e vamos falar a princípio do sacrifício dessa novilha. Então, vamos ler aqui a princípio no capítulo 19, versículo 2, diz assim: esta é a exigência da lei que o Senhor ordenou. Mande os israelitas trazerem uma novilha vermelha, sem defeito e sem mancha, sobre a qual nunca tenha sido colocada uma carga. Então a gente vê aqui os requisitos. O povo trazia essa novilha de cor vermelha, ela precisava ser sem defeito, sem mancha, e que nunca tivesse sido usada para serviço, nenhum tipo de carga. Então, essa novilha era levada para fora do arraial, ali era degolada na frente do sacerdote, o sacerdote ali ordenava ali que ela fosse sacrificada, fosse queimada ao fogo. Ali também era utilizado algumas madeiras, né, de acácia, de cedro, isopo e pano de carmesim, que era lançado junto ao fogo. Então essa novilha era queimada por completo e as suas cinzas eram recolhidas por alguém que estivesse cerimonialmente puro. Essas cinzas eram recolhidas e elas eram utilizadas para a finalidade de purificação. Mas, a princípio, vamos compreender um pouco desse sacrifício, porque ele basicamente é simbólico, porque ele aponta exatamente para o sacrifício de Cristo, que efetivamente traz essa purificação. Porque a própria novilha, a escolha da novilha tinha que ser uma novilha sem defeito, sem mancha, e que não tinha sido usado para nenhuma outra finalidade. Ela foi trazida especificamente para o sacrifício. Então ela aponta exatamente para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado, que ele era perfeito, sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito. Então, agora vamos para a realidade da utilização dessas cinzas, que essa cinza da novilha era guardada e ela tinha aplicação na purificação. Quando uma pessoa tocava em alguém morto, ela tinha que ficar 7 dias separada. Ela tinha que se separar da congregação e ficar 7 dias separada. Mas não bastava apenas se separar. Para ela voltar ao convívio, ela teria que ser limpa, né?
com a água. Então, no terceiro dia, aqui no versículo 12, diz assim: no terceiro dia e no sétimo dia se purificará com a água e ficará puro. Mas se no terceiro dia e no sétimo dia não se purificar, não ficará puro. Então, ele tinha que se lavar em água, e nessa água se colocava das cinzas dessa novilha que foi sacrificada. E tinha também a questão da tenda. A pessoa morreu em uma determinada tenda. Então, o sacerdote tomava de uma água corrente, colocava num vaso, colocava dessa cinza da novilha e aspergia com o isopo. Usava um galho de isopo, molhava naquela água e aspergia naquela tenda para purificação por conta de ter havido ali a morte de alguém naquela tenda. Então, o simbolismo do sacrifício aqui mostra que a purificação era necessária, porque se a pessoa contaminada continuasse no convívio, ela poderia estar prejudicando, inclusive, as outras pessoas ali no templo, porque cerimonialmente ele estava impuro. Então ele precisava passar por esse ritual, a pessoa e também o local, a pessoa que tocou em morto e também a tenda onde aquele morto faleceu, né? Aquela pessoa que morreu faleceu. Então, esse em resumo, é o que fala o capítulo 19 de Números. Então, agora vamos estar partindo para o outro capítulo, que é o capítulo 20 de Números. Esse capítulo de Números ele já traz vários assuntos aqui com relação à trajetória ali do povo de Israel no deserto. Então, em primeiro lugar, eles chegaram em Cádiz Barneia. E ali, Miriam, a irmã de Moisés, a profetisa, ela morreu, foi sepultada ali. E aconteceu neste lugar, Cádiz Barneia, mais um evento em que o povo reclamou com Moisés e Arão por falta de água. E foi uma contenda significativa. Moisés e Arão se deslocam ali para a tenda da presença e ali eles se prostram diante do Senhor e Deus ordena a Moisés que fale diante da congregação a rocha, que da rocha seria tirado água para sustentar o povo. Então aqui esse evento é conhecido como Águas de Meribá e não é a primeira vez. A gente precisa entender que esse evento de Águas de Meribá ela ocorre em dois momentos. Ela ocorre, como foi falado lá em Êxodo 17, o local ali era o deserto de Sim, com S. Foi no início da peregrinação, o povo também encontrou-se em um local que era Refidim. Ali não tinha água e o povo contendeu com Moisés. Neste momento ali, Moisés também vai à presença de Deus juntamente com Arão. Deus manda que ele pegue o bordão, sua vara, e fira a rocha diante do povo. E ali águas saíram da rocha. E Deus provou o povo naquele momento e proveu a água enquanto Moisés bateu na rocha com seu bordão. Já agora é no deserto de Zim. No deserto de Zim, já com Z, né? Ocorreu novamente, e agora o local era Cádiz Barneia. E ali o povo contendeu e Moisés foi também com Arão para a presença de Deus para uma solução. E Deus manda Moisés falar, não bater na rocha, não ferir a rocha agora com o bordão, mas falar a rocha para que água seja
tirada dali. Só que o momento agora já era o final da jornada. Então a gente tem uma situação bem diferente. Moisés, ele já estava realmente desgastado daquela situação, ele estava abalado. A gente pode ver claramente pela palavra que a forma como Moisés fala ao povo demonstra que ele mesmo não cria no que, apesar de ter estado ali na presença de Deus, Deus ter provido uma solução tal parecida com a anterior, mas ele fala de forma agressiva e acaba pecando, né? Então a palavra diz assim, como Moisés disse, né, aqui no versículo 10 do capítulo 20. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha. Então Moisés disse: agora escutem, rebeldes, será que teremos de fazer com que saia água dessa rocha para vocês? Então Moisés não estava muito acreditando, apesar dele ter vivido aquilo antes. E aconteceu que Moisés, nessa situação, acabou não cumprindo o que Deus tinha mandado, falar apenas a rocha. Então, no versículo 11 diz assim, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e a congregação e os seus animais beberam. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão, por que vocês não creram em mim, para me santificarem diante dos filhos de Israel? Vocês não farão entrar este povo na terra que lhe dei. E aqui, versículo 13. São essas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel discutiram com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Então, Deus se santificou por si próprio, mas Moisés e Arão, naquele momento de desgaste, a repetição das situações, de estar novamente enfrentando a rebeldia, o desgaste diante da reclamação do povo, Moisés, ele duvidou e não cumpriu o que Deus havia dito. Deus havia mandado ele apenas falar a rocha. E ele fez da outra maneira. Só que foi uma outra ordem lá no início da peregrinação. Ele fez da mesma forma. Ele bateu na rocha, mas era para apenas, dessa vez, apenas falar. Mas a atitude de Moisés e Arão foi de realmente desobediência e também de incredulidade. Por conta do desgaste, por conta das repetições, das dificuldades ali, das reclamações. E ali Moisés perdeu ali a oportunidade de entrar na terra prometida, porque Deus prometeu ao povo levá-los a uma terra que mana leite e mel, mas pelo deserto ficaram ali os guerreiros, os homens de guerra que foram levantados ali no censo, no início do capítulo. E Moisés, infelizmente, e Arão também ficaram pelo deserto ali, juntamente com aqueles valentes. E a palavra vai falar aqui sobre, na sequência, sobre a morte de Arão. Arão, o povo seguiu dali para o Monte Hor, né? E ali, no Monte Hor, Deus manda que Moisés chame o filho de Arão, Eleazar, e diante do povo, as vestes sacerdotais foram tiradas de Arão e foram vestidas no seu filho que o sucederia no ministério. Arão ali morreu no Monte Hor. E foi ali um encerramento desse ministério. Ali em Cádiz morreu Miriam, e agora no Monte Hor morreu também Arão, que foi sucedido pelo seu filho. E logo
mais à frente, nós vamos ter também o desfecho também do ministério de Arão, da missão de Moisés, que ele também não pôde entrar, ele somente contemplou a terra prometida ali do monte, mas não pôde entrar. Ele foi sucedido pelo seu ajudante, Josué. E também temos o evento em que o povo pediu, nesse capítulo também, que Moisés, ali ainda em Cádiz, ele envia mensageiros ao reino ali de Edom, que são seus irmãos, são a descendência de Esaú, e Moisés fala das dificuldades que eles estavam ali no deserto, precisavam atravessar, não iam de forma alguma sair ali do caminho dos reis, só ia percorrer, ali atravessar, mas o reino de Edom, o rei de Edom e seus líderes ali não permitiram, e mesmo com a insistência de Moisés, eles não permitiram e ainda vieram armados para garantir que eles não iriam atravessar o seu território. Então, agora indo, né, para Marcos, nós temos a princípio a indagação sobre o divórcio, através dos religiosos, e depois nós temos Jesus tratando a respeito das crianças, e temos também aquela visita ali do jovem rico, e Jesus vai falar sobre a questão das riquezas. Então, a princípio, a gente vê aqui que no capítulo 10, no versículo 2, diz assim: aproximando-se alguns fariseus, o puseram à prova, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? E Jesus respondeu, perguntando também: o que foi que Moisés ordenou a vocês? Eles disseram: Moisés permitiu escrever uma carta de divórcio e repudiar. Eles conheciam muito bem, mas eles queriam, como o texto diz, colocar Jesus à prova. Então Jesus traz aqui um esclarecimento muito importante. Muita gente que tem realmente essa visão da Bíblia, como às vezes privilegiar os homens e penalizar as mulheres. Então Jesus fala aqui que não foi a vontade de Deus que essa carta de divórcio fosse concedida, mas no versículo 5 diz assim: foi por causa da dureza do coração de vocês que Moisés deixou escrito esse mandamento. Versículo 6: porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Então, o que Jesus está revelando aqui, que coisas tais como essa, porque o próprio livro de Malaquias diz, né, que Deus odeia o divórcio. Mas isso foi concebido, não porque fosse vontade de Deus, mas por causa da dureza, por causa da dura cerviz das pessoas. E por isso foi concedido. E Jesus acrescenta uma série de coisas, né, sobre a questão do divórcio. É algo muito complexo, acho que não compensa nós entrarmos aqui em maiores detalhes, mas o versículo 11 diz assim: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra ela. E se essa mulher repudiar o seu marido e casar com outro, comete adultério. Então, versículo 9: portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou, no versículo 9. Então, em resumo, é isso, sobre divórcio. Então, no capítulo 10, versículos 13 a 16, Jesus vai trazer uma lição sobre o reino dos céus, os que podem entrar no reino dos céus. Então, pessoas traziam seus filhos para que Jesus pusesse suas mãos, mas os discípulos acharam aquilo ali que repreendeu aquelas pessoas. Mas Jesus falou: não impeçais que as crianças venham a mim, porque das tais é o reino dos céus. Porque se alguém não
for como uma criança, ela não pode entrar no reino dos céus. Então, os pré-requisitos para entrar no reino dos céus, Jesus teceu aqui como alguém que se qualifica, que se põe como uma criança na sua pureza, na sua simplicidade. Então, muitas vezes nós achamos que é pelos méritos, é pelo que fazemos, é pelo merecimento, mas Jesus demonstrou que uma criança que poderia não ter, a princípio, nada para oferecer, mas para que alguém entre no reino dos céus, é preciso que seja tão quanto uma criança. E até isso nos faz entender que não vamos ser salvos ou não vamos ser merecedores do reino dos céus por obras e por coisas que fizemos, mas nós sabemos que é pela graça, pela misericórdia de Deus, e precisamos aprender a humildade, a simplicidade, para podermos alcançar e não perdermos a nossa salvação. E aí Jesus vai falar, o texto vai falar aqui sobre o jovem rico, que ele veio diante de Jesus, chamando de bom mestre. Jesus refutou aquilo, diz: por que me chamas bom se somente um é bom? E ele pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para entrar na vida eterna. E Jesus falou: você já cumpriu os mandamentos? Não matarás, né? Não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém. E ele responde: mestre, eu faço isso desde a minha juventude. Aí Jesus olhou para ele com amor e disse: se você quiser ser perfeito, então vende tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. E aquele jovem rico saiu triste, desapontado ali, porque ele tinha muitos bens. E assim, a gente precisa ter um pouco de cuidado com esse texto, porque realmente, não que para a gente poder entrar no céu, nós vamos precisar doar tudo que temos e dar aos pobres. Mas Jesus conhecia o coração e sabia quem era aquele rapaz que estava ali diante dele e que era necessário, como Jesus falou para alguns que queriam segui-lo, que o Filho do Homem não tem nem onde se reclinar. Então, para seguir Jesus, ele era necessariamente abrir mão de muita coisa. Talvez os bens daqueles jovens o impediriam de poder se sujeitar às condições que os discípulos de Jesus se sujeitavam. E muitas vezes o apego aos bens, o amor ao dinheiro, não que o dinheiro seja mal, mas o amor ao dinheiro, que leva a consequências terríveis, né? Que pessoas se apartam da presença de Deus e prejudicam que ele possa realmente seguir completamente. Então Jesus fala do perigo das riquezas. Então ele diz assim: como é difícil para os que têm riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos estranharam essas palavras. Aí Jesus diz assim: filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Então, assim, os discípulos ficaram muito preocupados. E aí Pedro fala assim: mas nós deixamos tudo para te seguir. E Jesus fala para ele: em verdade te digo que não há ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa do evangelho, que não receba já no presente 100 vezes mais casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Nós precisamos entender, não devemos barganhar, não devemos procurar o amor às riquezas, não que não precisamos trabalhar, não precisamos construir a nossa realidade financeira, mas não podemos colocar isso como primeiro lugar, mas colocar Deus em primeiro lugar. Então, meus irmãos, agora partindo para Salmo 46, é um salmo dos filhos de Corá. Não é um salmo de Davi, mas é um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, e na minha realidade como cristão, sempre tenho esse salmo na minha mente, no meu coração, porque ele é um salmo que é um hino, como aqueles hinos que nós cantamos para
elevar nossa fé, para nos colocar realmente na posição de quem colocou Deus no centro da sua vida. Então, aqui ele traz, esse salmo, palavras realmente de exaltação a Deus e de afirmação de como Deus é importante para nós e diante das circunstâncias, diante das guerras, diante das situações que nós estamos enfrentando, nós precisamos saber que Ele é Deus e não temos que temer. Então, vamos ler alguns versículos aqui que fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E aí diz assim: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares. Isso não é de hoje, nós estamos vivendo isso. Tantas guerras, tantos transtornos, tanto crise financeira, crise econômica, mas nós precisamos entender que Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Esse salmo não precisa de muita explicação. Ele é um salmo para você aplicar a sua vida, é um salmo para você tomá-lo como uma palavra para estar na sua boca, para você orar, para você engrandecer a Deus e colocar Deus realmente no lugar de exaltação na sua vida. Aqui no versículo 6 diz: bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. E aqui no versículo 11 diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O mesmo Deus de Abraão, o mesmo Deus de Isaac, o mesmo Deus de Jacó, o mesmo Deus que abriu o mar, o mesmo Deus que fez realmente o povo ser provido no deserto. Esse é o mesmo Deus que nós servimos hoje, independente das guerras, das tribulações, das crises financeiras. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Esse é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Amém? Glorifica a Deus, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça, em nome de Jesus. Amém.